Bom, pessoal, vamos resolver essa questãozinha aqui da famigerada Universidade Federal de Uberlândia, que fala assim, ó. O maratonista calcula que se correr a uma velocidade constante de 10 km por hora, chegará ao final do percurso da corrida às 10 horas. Contudo, se a velocidade constante for de 15 km por hora, chegará às 8 horas. Para que ele chegue exatamente às 9, sua velocidade deve ser qual? Bom, eu vou resolver essa questão de uma maneira, mas tem algumas outras também que você poderia pensar. Vou resolver uma delas aqui, que é usando o conteúdo de regra de 3, tá ok? Veja bem, ele está comparando aqui, no enunciado, puramente falando, ele está comparando a velocidade do cara com o horário que ele chega. O grande problema é que a gente não consegue trabalhar com horário. O que é horário? 10 horas da manhã, 9 horas da manhã. Isso não é uma coisa que tem uma relação com a velocidade. A grandeza que tem relação com a velocidade é o tempo que ele gasta para percorrer esse trajeto. Não interessa se ele chega 10 horas da manhã, 8 horas da noite, 5 horas da tarde. O que interessa é o tempo que ele gasta durante esse trajeto. Beleza? Então, as grandezas que nós vamos trabalhar aqui em princípio são velocidade e tempo gasto no trajeto, que eu vou representar aqui só com tempo, tá? Então, você tem que ter uma clareza da diferença entre tempo e horário, certo? Primeiro, ele fala que se o cara for a 10 km por hora, ele chega ao final da corrida às 10 horas da manhã, aqui no caso, né? Esse 10 horas, lembrando que não é o tempo que ele gasta, é o horário que ele chega. Então, se eu não sei o tempo que ele gasta nesse percurso, eu vou colocar a letra T, indicando que ele gasta T horas se ele for a 10 km por hora. Já se ele for a 15 km por hora... Opa, peraí que o M aqui saiu com uma perninha a mais. Ele vai chegar às 8 da manhã. Então, se ele chegar às 8 horas, você concorda que ele gasta 2 horas a menos do que antes? Então, o tempo que ele gasta aqui eu vou chamar de T menos 2. Tá? De onde saiu esse T menos 2? Olha, quando ele vai a 10 por hora, ele chega a 10 da manhã. Se ele vai a 15 por hora, ele chega às 8. Então, ele gasta 2 horas a menos. Por isso que eu representei ele por T menos 2. Beleza? Agora é só montar a proporção com cuidado. Velocidade e tempo são diretamente ou inversamente proporcionais? Se eu aumento minha velocidade, o meu tempo ele aumenta ou diminui? Bom, se eu aumento a velocidade, eu vou mais rápido. Então, o tempo que eu gasto é menor. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, na hora que eu monto minha proporção, vai ficar assim. 10 está para 15. Assim como, por ser inversamente, a gente me cai capota a segunda. T menos 2 está para T. Dá para a gente simplificar algumas coisas. O 10 com 15 aqui por 5, né? Fica 2 e aqui fica 3. Multiplicando cruzado, a gente chega em 3 vezes t dá 3t. 3 vezes menos 2 dá menos 6. É igual a t vezes 2 vai dar 2t. Passa esse 2t para cá subtraindo. 3t menos 2t fica só t. Joga o 6 para o outro lado. A gente conclui então que o nosso t vale 6 horas. Vamos interpretar o que seria essas 6 horas, tá? Essas 6 horas é o tempo que ele gasta se ele for a 10 km por hora. Correto? Então, eu vou refazer essa tabela da seguinte forma. Se ele for a 10 km por hora, ele gasta 6 horas. Se eu quero que ele chegue às 9 horas da manhã, quanto tempo que ele gasta no trajeto? Você concorda que 6 horas é o tempo que ele gasta, ele chega às 10 da manhã. Se eu quero que ele chegue às 9, ele vai ter que gastar 1 hora a menos. Então, eu vou querer que ele gaste 5 horas no trajeto. Isso daqui vai me dar uma velocidade que eu vou chamar de x. Vê se ficou claro isso daí. Quando ele gasta 6 horas no trajeto, ele chega 10 horas da manhã. Então, se eu quero que ele chegue às 9, eu quero que ele gaste 5 horas no trajeto. Beleza? Lembrando que, de novo aqui, que velocidade e tempo, mais uma vez, são inversamente proporcionais. Então, a gente vai montar a segunda proporção assim, ó. É igual a 5 sobre 6. Vamos fazer uma jogada aqui para a gente ganhar um tempinho.
Vou fazer passo a passo aqui, mas numa prova você faria isso direto, tá? Pensando nos numeradores aqui. Daqui para cá, qual a operação que eu fiz para sair de 5 e chegar em 10? Para sair de 5 e chegar em 10, eu multiplico por 2. Aqui embaixo eu tenho que fazer a mesma coisa também. Para eu sair de 6 e chegar no x, só multiplicar por 2. Portanto, 6 vezes 2, a gente conclui que o nosso x ele vale 12 km por hora. Beleza? Se você não pegasse isso daí, era só você fazer a multiplicação cruzada. Chegamos então na letra A. Só dar uma outra sugestão para você fazer essa questão, que seria mais ou menos da mesma forma, se você usasse as equações da física. Velocidade é distância por tempo. Então, quando a velocidade é 10, ele percorre uma certa distância, gastando um certo tempo. Quando a velocidade é 15, ele percorre a mesma distância, mas gastando 2 horas a menos, t menos 2. Você resolveria esse sistema, esse pseudo-sistema aqui, né, com duas equações e duas variáveis, você chegaria no d, no t, e depois você usaria essa mesma equação de velocidade para o caso dele chegar às 9 horas da manhã, que seria com 1 hora a menos no percurso. Beleza? Então é isso. Valeu, obrigado e até mais.